uma nova série. Alguém lembra o nome da série? Quando as curvas chegam na nossa vida. Porque existem as curvas na estrada. Este é o tema da nossa mensagem hoje. Eu espero e creio que o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração de uma forma extraordinária. Primeiro, quem que gosta de viajar? Viagem, ela tem só alguns que não gostam, né? Para tudo tem uma esquisitice. Mas esse ano, na verdade esses 2 anos, eu viajei de carro, acho que mais de 50 mil quilômetros. Andei muito. A viagem, ela, em geral, ela é gostosa. Eu acho que o mais legal da viagem é a chegada, né? Quando você chega e fala, graças a Deus, né? Agora é curtir, agora é aproveitar, agora é viver. Mas, sabem, a preparação também é algo de bonito. Quando você viaja com criança, elas já criam expectativas. Elas já, à noite antes, elas já vão pensar como vão sentar, né? Elas, muitas vezes, os pais, quem que já não fez isso, né? Coloca eles para dormir vestidos, já com roupa, da maneira que acorda de manhã, já coloca no carro e já está pronta, né, para pegar a estrada. E é gostoso, né, esse começo, né, da jornada da viagem, onde, né, você pega o carro, sai da garagem, né, sai da cidade e entra, né, na rodovia e começa essa nova jornada. Mas durante a viagem algo sempre incomoda, e esse algo são as curvas. É muito difícil alguém gostar de curva, né? Se tem gente que não gosta de viagem, imagina de curva, né? Porque a curva, ela te atrapalha. Por quanto você possa gostar de viajar, a curva, ela tira o sossego, a curva, ela derruba os objetos no carro, né? Às vezes você faz uma curva um pouquinho mais rápido, aí cai todo, né, aquelas coisas um em cima do outro. A curva, ela faz as pessoas que não estão dirigindo, principalmente, enjoar. Aí você tem que parar cada 1 hora, né, estou enjoado, por quê? Por causa das curvas, muitas vezes isso acontece. A curva, ela gasta mais pneus do carro. As curvas, ela reduz a velocidade. A curva, ela cansa mais o motorista. Ou seja, a curva não é bom para nada, né? Mas já viram uma estrada sem curvas? É muito difícil. Mesmo aquelas lá no norte do Brasil, por exemplo, no centro do Brasil, onde você vê aquelas retas enormes, chega um momento dessa reta que ela acaba, né? Ela tem uma curva. E a curva, ela, apesar do povo não gostar, ela é muitas vezes o maior vilão das viagens. É nas curvas que acontecem a maioria dos acidentes. É nas curvas que os carros capotam. Infelizmente, né? Mesmo nós gostando de viagem, as curvas são algo que tira a nossa paz. E assim é a nossa vida. A nossa vida, ela é uma viagem. A nossa vida, ela é uma jornada rumo a um destino. A nossa vida é uma jornada rumo a algo para muitos bem melhor, para outros, infelizmente, né, o rumo do destino da vida deles está sendo um rumo triste, um rumo indesejado, mas infelizmente muitas pessoas estão dando passos largos em direção erradas. Nessa viagem de hoje, nós iremos ver através do apóstolo Paulo como foi aí a vida deles. Na segunda carta aos Coríntios, se você quer abrir ela, no capítulo 4, nós vamos ler o primeiro texto da noite. Paulo era, sem dúvida alguma, um cara que viajou demais. E não somente
fisicamente. No percurso da vida dele, ele fez uma trajetória enorme. Ele criou muitas coisas, ele impactou muitas vidas, ele influenciou muitas gerações, inclusive a nossa. A nossa geração, ainda hoje, é impactada pelas histórias, pelo registro que o apóstolo Paulo deixou na palavra de Deus. E no decorrer da vida, no decorrer dessa caminhada, Paulo nos fala algo de extraordinário. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8, eu vou ler essa versão, que é uma versão um pouquinho diferente, é a nova tradução na linguagem de hoje. Ela é mais audível, né? Mesmo se ela perde muito em outros versículos, mas aqui o sentido fica bem legal. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, que muitas vezes nós ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes nós ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Que palavras verdadeiras que o apóstolo Paulo fala com a gente. Ele diz que no caminho da vida, né, por quanto parece que está tudo bem, muitas vezes nós ficamos aflitos. Aí uma curva, né? Mas aí o apóstolo Paulo diz, olha, mas mesmo aflitos nós não somos derrotados. Ou seja, nesse percurso da nossa jornada, acontecem coisas das quais nós não gostamos. Nesse percurso da nossa jornada, acontecem coisas que nós não queríamos. Aqui o que Paulo diz, algumas vezes nós ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. A aflição é uma curva, a dúvida é outra curva. Olha aqui que coisa tremenda, temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. A solidão muitas vezes, a decepção muitas vezes dos relacionamentos, e também uma curva que nós encontramos no caminho da vida. Às vezes, somos gravemente feridos. Olha o que Paulo fala, né? As pancadas da vida, às vezes, nem leves são, né? As pancadas da vida, às vezes, são graves, que nos quase matam. Já viu aqueles acidentes, né, quase mortal? O cara bate, aí capota e machuca muito, muito, mas graças a Deus não morre. E assim muitas vezes na nossa vida, não é verdade? Nós levamos pancadas que quase nos matam, mas graças a Deus você está de pé. Graças a Deus você está aqui nessa noite para entender o motivo pelos quais existem curvas nas estradas da vida. Sabe, eu acho que ninguém gosta de curva nas viagens. Mas nessa noite nós temos que aprender algo. Ainda nos Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz assim, o versículo 10, olha, por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, na necessidade, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Ou seja, Paulo tinha descobrido uma chave da vida. Paulo tinha descobrido que nas fraquezas dele, nas decepções dele, nas dificuldades dele, ele poderia enfrentar tudo isso de uma forma diferente. A ponto de ele dizer, olha, por amor de Cristo, eu me regozijo em tudo isso. O que é regozijar? É encontrar gozo, encontrar alegria, encontrar um motivo onde motivo não há. Se você olha mesmo, fala, olha, que motivo tem e eu me regozijar nas perseguições, nas necessidades, nas fraquezas, nos insultos, nas angústias. Mas olha aí, Paulo fala do motivo. Por quê? Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Ou seja, eu experimento algo que nunca poderia experimentar
sem as curvas da vida. Eu experimento algo que nunca eu poderia experimentar sem as dificuldades que eu enfrento no meu dia a dia. Bom, algumas considerações dessa noite. Nós iremos ver sobre os acontecimentos da vida. Prepara o seu coração, porque sabe, diante da palavra de Deus, eu e você precisamos ter um coração aberto para dizer: Senhor, me ensina como que é, porque eu preciso aprender. Eu estou cansado de levar baque, essa deve ser a sua oração. Eu estou cansado de levar da vida coisas que eu não gostaria, mas muitas vezes isso acontece porque nós não damos motivos para a vida. E nós achamos que a vida não tem motivo, mas se você serve a Deus, eu acho que você serve a Deus e você ama a Deus, igual o apóstolo Paulo diz, você precisa entender que tudo coopera para o seu bem e Deus sempre tem um propósito, Deus sempre tem um plano, e por isso, em vez de nós olharmos para as curvas de uma forma simplesmente negativa, nós possamos dizer: Senhor, me ensina a entender e aprender o que eu posso vivenciar de diferente através disso. De todos os lados, diz Paulo, que nós somos pressionados. De todos os lados nós enfrentamos situações difíceis. De todos os lados nós enfrentamos situações que querem nos derrubar. Mas agora, como e por que muitas coisas acontecem na minha vida? E aí, Paulo aos Coríntios nos explica claramente muitas coisas extraordinárias da vida dele. No capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, alguns textos nós iremos ler, porque eu acho que a palavra pregada é extraordinária. Os acontecimentos inesperados na vida, nós vamos aprender nessa noite que elas podem escapar do nosso controle, mas sempre estão debaixo do controle de Deus. Olha aqui, 2 Coríntios 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado o Espírito na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. O que mais de um mensageiro de Satanás, o Espírito da carne, como uma curva na vida? Mas aí Paulo olha para isso, ele poderia dar 1001 desculpas. Paulo olha para esse mensageiro, olha para esse problema, nós não sabemos a origem certa de qual era esse tipo de dificuldade que Paulo enfrentava. Muito provavelmente era um problema de doença. Ele, escrevendo uma carta, por exemplo, ele disse que ele foi numa igreja e o povo daquela igreja não teve nojo dele. A doença de Paulo talvez era uma doença nos olhos e dava nojo para as pessoas. E ele não conseguia superar esse problema. A ponto dele dizer uma vez: olha, eu já orei 3 vezes para Deus, mas Deus disse para mim algo que me tirou o chão dos meus pés. Eu pedi para Deus cura, eu pedi para Deus saúde, eu pedi para Deus vitória, eu coloquei diante de Deus todos os meus trabalhos para Ele, e Paulo tinha muito para dizer para Deus. Vamos falar sério, Paulo tinha crédito com Deus, Paulo tinha moral para com Deus, porque Paulo foi um cara que deixou muitas coisas para se dedicar a Deus. Ele sofreu, ele apanhou, ele passou fome, ele viajou demais, e as viagens de Paulo não eram igual às nossas, né, confortáveis. Ele andava a pé, ele andava a cavalo, de qualquer jeito, e um dia ele orando e pedindo para Deus: Pai, por favor, me ajuda, essa curva está me capotando, essa curva está me deixando ir em áreas perigosas, não aguento mais. Deus olhou para Paulo e falou algo de surpreendente. Talvez a nossa expectativa seria que Deus olhasse para ele e falasse: tá bom, Paulo, já que você me serve, já que você se entregou em tempo integral, já que você abriu mão de todas as coisas para se dedicar a mim, eu te curo. Mas ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Em outras palavras, ele fala para Paulo: Paulo,
bola para frente, chega de me incomodar com esse pedido. E aí Paulo, olhando para aquilo, poderia se tornar mais um revoltado. Paulo, olhando para aquilo, poderia se tornar mais um descrente. Falar, eu dou tudo para Deus e na hora que eu peço algo, cadê Ele? Olha, eu me esforço tanto para Deus e na hora que eu preciso que Ele faça algo para mim, cadê Ele? Mas aqui no comecinho do versículo 7, diz que para impedir que eu me exaltasse, Deus colocou um espinho na carne. Ou seja, Paulo disse, é algo que escapa do meu controle, mas é algo que está no controle de Deus. Deus tem um motivo. Eu não entendo, eu não teria feito desse jeito, eu teria pedido mais para ser curado, mas diante da resposta de Deus, eu entendo que Deus tem um propósito sobre todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, para impedir que eu me exaltasse. Toda dor tem um propósito. Que você nessa noite possa deixar essa verdade entrar na tua vida, para que as mentiras de Satanás não influenciem a tua alegria, para que as mentiras de Satanás não influenciem a tua fé, não tirem de você a tua força, mas que você possa formatar a tua mente e dizer, eu creio que Deus está no controle. Tem coisas que escapam para a minha vida, mas Deus está sentado no trono e Ele reina. Primeira consideração é essa. Deus sempre está no controle. E o versículo 7 continua. Ele diz, olha, foi-me dado o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. Olha só. Gente, que coisa tremenda. Mas eu entendo, a quem que eu fui mandado esse mensageiro? Para quem eu fui mandado esse espinho? Para Paulo. Agora eu preciso entender algo. Se essa grande coluna da igreja foi sujeita a passar por esse problema, eu preciso entender que o sofrimento atinge todo mundo. Não é porque eu sou alguém especial para Deus, eu sou filho do papai. O papai não vai deixar nada acontecer comigo. O papai vai me proteger. E quantos filhos do papai hoje estão perdidos na vida, porque o pai os super protegeu? Quantos filhos do papai hoje estão internados em casa de recuperação, hoje estão debaixo da terra, hoje estão perdidos na vida, porque o pai simplesmente os livrou, os poupou de todo o problema. Eu preciso entender isso nessa noite, que o sofrimento atinge todo mundo. A história de Paulo e este episódio se confundem. O espinho na vida de Paulo, ele se tornou para nós o ícone de força, de fé, de resistência. Você tem que entender isso. Puxa vida, esse grande homem de Deus, diante de uma grande dificuldade, ou pior ainda, algo que talvez você ficaria decepcionado diante de um não de Deus. Porque a verdade foi essa. Deus olhou para Paulo e falou, Paulo, chega, não dá. E esse grande homem de Deus, diante de uma decepção tão grande que seria para nós, em vez de se tornar para nós um pilar onde nos apoiar, está vendo? Paulo também abriu mão. Paulo também, ele falou, Senhor do lado e eu do outro. Eu fiz para você, você não fez para mim. Não, essa história se torna para nós um ícone de força, fé e resistência. Diante das curvas da vida, você tem que entender isso. Que as curvas, elas não vêm somente para você, elas são para todo mundo, e você não é livre, porque você é filho de Deus, de passar por problema. Mas entenda isso, o teu problema tem um propósito, o teu problema tem um objetivo, o teu problema serve para te fortalecer. Toda dor daqueles que estão com Deus tem um propósito. Toda. Nessa noite, o Espírito Santo nos convida, na luz do texto,
para que nós entendamos que nas curvas nós podemos desfrutar da graça de Deus, do amor de Deus, do carinho de Deus, que quer nos ensinar algo de tremendo através daquilo que nós estamos passando. O versículo 9 fala assim: olha, eu pedi para Deus misericórdia, eu clamei para Deus graça, eu disse: Senhor, eu não aguento esse mensageiro de Satanás que esbofeteia o meu rosto. Meu Deus, por favor, tira ele de mim. Mas o versículo 9 diz: olha, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu, diz Paulo, me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Deus, o poder de Cristo, repouse sobre a minha vida. Qual é a perspectiva ideal que nós precisamos viver em momentos de curva? Qual é o lado certo no qual nós temos que nos colocar para vivermos de uma forma extraordinária e aproveitar bem de todos os momentos? Amados, quanta gente, quantas pessoas infelizmente estão desperdiçando os momentos tremendos de aprendizado. Quantas pessoas, infelizmente, estão jogando fora momentos nos quais, através dos quais, poderiam crescer, se tornar colunas, se tornar fortes, se tornar gigantes, se tornar exemplos, se tornar ícones do Evangelho, mas simplesmente, diante dos problemas e dos desafios da vida, eles estão entregando a própria vida a Satanás, dizendo: eu não aguento, eu não quero, eu não me sinto, e por isso, jogando fora o plano que Deus tinha para eles. Quando Paulo escuta essa palavra, a minha graça te basta, não pense você que Paulo era uma pessoa passiva. Olha, não existe essa opção na vida de Paulo. Paulo não era um Zé qualquer, não era um zero à esquerda, que alguém dizia para ele ficava quieto. Não, Paulo era um líder muito forte. Paulo era um cara, uma coluna da igreja, mas ele entendeu algo de tremendo. Ele declarou submeter a própria vida dele, a própria vontade dele, a própria mente dele, aquela que era a vontade de Deus. E mais para frente, ele teria escrito: olha, eu entendi uma coisa na vida, que mesmo eu passando por espinho na carne, mesmo eu passando por curvas inesperadas, curvas perigosas, curvas que quase me capotaram, curvas que, como lemos, me desanimaram, me abalaram, me feriram, me deixaram sozinhos, eu entendi algo de extraordinário. Senhor, a tua vontade para a minha vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Paulo diz isso. Ele aprendeu algo de tremendo. Paulo semeou a semente do Evangelho por toda a Ásia Menor. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele treinou muitos obreiros, ele treinou muitos pastores, ele expandiu o reino de Deus como ninguém expandiu. Sabe por quê? Porque ele entendeu o motivo das curvas. Ele não dizia: Senhor, por quê? A palavra dele era trocada com um para quê. O que eu posso aprender? Para que isso serve para a minha vida? O que isso acrescenta para mim? O que Deus quer me ensinar em tudo isso? Quais opções que nós podemos escolher diante dos imprevistos da vida? Repito, os imprevistos da vida, eles vêm sobre a vida de quem? De todo mundo. De todo mundo. O escritor aos Hebreus também nos ensina algo. Os escritores hebreus nos ensinam também que nessa jornada nós podemos olhar para a vida e ter algumas atitudes em vez de outras. Hebreus capítulo 12, o versículo 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem Ele aceita como filho.
Uma atitude que nós podemos ter, baseada no escritor aos Hebreus, é menosprezar, é não dar valor ao trabalho de Deus para a nossa vida. E como é triste ver muita gente que menosprezam isso. Muita gente mimada, que deseja que Deus haja do jeito dele, e com isso, repito, deixando oportunidades tremendas de aprendizado escorrer para a vida deles, sendo jogada fora na vida deles. Olha, o escritor dos Hebreus fala isso, vocês esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe deu, e falando, olha, Deus corrige aquele que ama, não despreza a disciplina do Senhor, não se magoe com a repreensão, para de ser criancinha e aprende algo de tremendo, aprenda a crescer. Deus quer que você seja um gigante, uma coluna. Como somos propensos a atacar Deus, cada um de nós, quando entramos na curva da estrada. Uma das perguntas mais feitas, uma das frases mais bem conhecida é: por que Deus me permite passar por essa situação? Estamos numa jornada de 21 dias de gratidão, na qual o nosso objetivo é reformatar a nossa mente. E ontem, em especial, não sei quantos estão acompanhando, mas eu acho que o desafio de ontem foi algo de tremendo. Aquele de separar a nossa folha, em dois lados e ressignificar os acontecimentos da nossa vida. Quando eu dou outro significado aos acontecimentos, a minha mente se abre. Eu me queimei com fogo. É ruim ou bom? É ruim do lado. Mas se eu nunca teria me queimado com fogo, eu teria corrido problemas muito mais perigosos. Porque aquela pequena queimadura te fez sobreviver, porque você está aqui para escutar, amém? E talvez não te deixou entrar no incêndio, e talvez não te deixou colocar as mãos no fogão, e talvez ela reservou você e preservou você de problemas muito mais sérios, que você agora, com a lógica de um adulto, fala: pastor, mas isso é lógico, né? Quem é que vai colocar a mão no fogo? Fala com uma criança que nunca colocou, para ver se isso é lógico ou não. Aquele toque leve com fogo desperta na sua mente: opa, isso é perigoso, isso não é bom para mim. E eu posso dizer: não, queimar com fogo é bom, é ruim, mas será que não foi bom para mim? Que me ensinou a não correr perigos muito maiores? Quando eu ressignifico o meu problema, eu ressignifico a minha vida, eu digo: eu aprendi dos meus erros, e pela graça de Deus, eu passei por eles, e nunca mais vou cometê-los. E eu vou viver uma vida diferente e melhor, porque aquela escorregada do passado me machucou, mas me serviu, me feriu, mas me ajudou. Não jogue fora nada da tua vida, nenhuma experiência, mas use elas para dizer: olha, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Não menospreze nada. Não seja míope, diz a palavra de Deus. Não despreze a disciplina do Senhor. Não despreze as curvas da vida. Porque sabe, as curvas da vida, elas fazem parte da jornada. Porque sem elas, nós não chegaríamos ao destino. Não existem estradas retas, sem curvas. Você tem que aprender isso. As curvas fazem parte da minha vida. E para eu enfrentar elas direito, eu preciso aprender algumas coisas. Por exemplo, se você vai aqui, sai de Lavras para ir pegar a Fernão Dias, há uma curva chamada curva da caixa d'água, se não me engano, né? Onde havia muitas mortes. O que eles fizeram? Colocaram um pardal, radar, né? Porque o cara olha o pardal, freia, mas mais devagar e aprende a fazer a curva direito. Infelizmente, precisou pesar no bolso para os caras aprenderem a fazer a curva direito. E muitas vezes a nossa vida é assim. Nós precisamos ter prejuízos
para aprender a fazer curvas da maneira direita. Mas a curva, ela te leva na sua destinação. Sem ela, você não pode. Já pensou você parar na frente da curva e falar, não, eu não vou fazê-la. Eu não vou andar nessa curva. Não tem sentido. Não tem cabimento. Mas muita gente simplesmente queixa disso. Entende? Ela é um processo, uma etapa essencial para você chegar ao teu destino. Por isso, não menospreze. Outro momento que você pode passar durante os imprevistos da vida está aqui no versículo 5 de Hebreus 12. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eles lhe dirigem como filhos? Quando nós esquecemos das palavras de ânimo, nós fazemos o quê? O que é o contrário de ânimo? Desânimo. Desanimar, muitas vezes, é uma nossa opção diante das curvas da vida. Diante das curvas da vida, muitas vezes, nós ficamos sem coragem e desistimos. Nós não, amém? Você não vai fazer parte dessa turma de desistência em nome de Jesus. Você não vai fazer parte do povo que retrocede, do povo que abre mão, do povo que desanima, do povo que fica sem coragem. Você vai fazer parte da galeria dos heróis da fé, que avança, que conquista, e mesmo tendo dificuldade com o apóstolo Paulo tinha, você vai continuar confiando em Deus e alcançando aquilo que Ele tem para a tua vida. Amém? Mas muitas vezes, alguns escolhem essa opção. Diante da curva, desanimar. Porque esquece as palavras de ânimo. Que palavra de ânimo são essas? Olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu estarei com vocês. Mas diante da curva da vida, diante da aflição, nós esquecemos, eu estarei com você. Diante da curva, diante da dificuldade, nós esquecemos, passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Esquecemos. E aí nós desanimamos, aí nós nos colocamos e assumimos uma opção errada. A reação de desanimar, a reação de desistir é fácil demais. Mas não foi este o Espírito que Deus colocou na tua vida. Deus colocou um Espírito de coragem, um Espírito de força para você vencer. Ele não nos deu um Espírito que produz desânimo. Ele nos deu o Espírito que produz perseverança, crescimento, maturidade. Se você está vivendo outra coisa, você está vivendo outro espírito que não é de Deus, diga nessa noite: Senhor, renova a minha vida. Senhor, renova o meu ânimo, porque diante das curvas da vida, eu preciso vencer. Outra opção que eu tenho, versículo 7 até o versículo 11 de Hebreus 12. Suportem as dificuldades, recebendo-a como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza mais tarde. Porém, produz frutos de justiça e paz para aquele que por elas foram exercitadas. Olha aqui, outra opção que nós precisamos ter diante das curvas da vida é suportação. Porque se Deus permite, tem um motivo. Entenda isso, Deus não é louco. Deus não é ruim, Deus não é mau. Você pode contar a história, infelizmente, de muitos pais más. Infelizmente, nós podemos escutar a história de muitos pais que, sem motivo, espancaram filhos à toa, simplesmente voltando bêbados da rua, e aí pegaram a família e arrebentaram com todo mundo. Mas eu creio que mesmo tendo alguns maus exemplos seculares,
a maioria dos pais, eles sempre tentam acertar com os filhos. Tentam. Mesmo errando, mesmo pisando na bola, mesmo tendo problema de inexperiência ou de criação. Às vezes o pai age de um jeito porque foi criado daquele jeito. E para ele é normal agir assim, ele faz aquilo com amor, com carinho, para tentar corrigir o filho. Mas agora um pai que corrige o filho, nunca o faz por prejudicar ele. Mas o filho nunca entende. Nenhum filho que apanha acha que legal, meu pai está me batendo para o meu bem. Já viram isso? Que legal, o meu pai está me batendo para eu ser melhor, mas melhor pode se dizer, né? Mas para você entender, né? Igual que eu falando, nenhum filho vai, bate mais, pai, tô crescendo, bate mais, pai, tá fazendo bem. Algum filho fala isso? Nenhum filho, mas toda correção não parece boa no momento, mas ela produz algo de muito precioso. Eu já falei para você, né, de um ditado que diz o quê? Vocês lembram? Mazze panel fanno i figli belli. Colher de pau e panela deixa os filhos bonitos. Educação e correção. Alimentação, cuidar dos filhos, panela é isso. Cuidar do filho, né? Dar comida para ele, dar carinho para ele, dar o que ele precisa de material. Deixa o filho forte, mas só isso deixa o filho aleijado. Junto com a panela, você precisa dar para ele a colher de pau, que o disciplina, que o deixa entender o que é bom, o que é errado. E nenhum filho gosta. E eles vêm com toda a moral contra você, dizendo, olha, pai que ama não bate. Eles aprendem rapidinho. Aponta o dedo para você e fala, olha, pai que ama não bate. Mentira de Satanás. Pai que ama não espanca, não machuca, não prejudica, não judia, mas corrige. E Deus te ama. E por isso, muitas vezes as curvas da tua vida são uma correção. Mais devagar, rapaz. Está correndo demais. É perigoso. Essa corrida pode ser mortal. Essa corrida pode ser fatal. Essa corrida pode ser prejudicial. Preciso pôr uma curva na tua vida para você decelerar. E se você não decelera, eu vou colocar um pardal, porque vai pesar no seu bolso. Ou vai pesar no seu lombo. Algum lugar vai pesar, mas vai te fazer bem. Vai te poupar de perigos maiores. Por que essa curva aqui? Porque sem a curva você teria ido reto. E às vezes aquela reta teria sido fatal. Entenda isso. Suporta. Este é o modo de nós crescermos. Olha o que o versículo 10 diz. Por isso, por amor de Cristo, regozijemo-nos nas fraquezas, nos insultos. Não, estamos em Hebreus. Hebreus 12, 10. Os nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo o que lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Entendeu por que Deus te disciplina, ou Deus permite curvas, para que você se torne melhor? Isso é santidade, isso é ser santo. Me tornar uma pessoa melhor. Me tornar uma pessoa que faz o que Deus deseja que eu faço. Não é que Paulo gostava de sofrimento. Paulo não era um cara masoquista, igual nós falamos. Como é bom apanhar, como é bom espinho na carne. Se ele gostava de sofrimento, ele não ia pedir para Deus 3 vezes. Se ele gostava, ele falava, Deus, manda outro demônio aí. Manda outro anjo, um do lado e um do outro. Né? Manda o exército. Não, Paulo falou, Deus, pelo amor de Deus, tira esse bicho de mim. Tira esse problema, eu não aguento. Mas ele pediu, ele escutou a palavra de Deus e ele entendeu, olha,
eu entendi, Senhor. Eu quero olhar na tua perspectiva. Qual é a tua perspectiva? É que no poder se aperfeiçoa, no teu poder, na minha fraqueza se aperfeiçoa o teu poder. E eu preciso olhar como Deus. Alguns princípios para encerrar nessa noite essa mensagem, para você se lembrar que na hora que surgir uma curva na estrada, para que na hora que você enfrentar uma dificuldade, isso é inevitável, você precisa entender algo. Primeiro, os momentos de acidentes são quase sempre os momentos nos quais nós encontramos Deus mais próximo. Os momentos nos quais, igual Paulo falou, eu estou desanimado, eu estou abalado, eu estou sem amigos. Nesses momentos das curvas mais estreitas, mais difíceis, são os momentos nos quais eu encontro Deus mais próximo de mim. Rende-se e encontre a Deus, porque Ele está no controle. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de dizer, Senhor, tira de mim essa curva. Diga, Senhor, eu quero te ver perto de mim nesse momento. Deixa eu te falar algo. Você é especial para Deus. Que nenhuma curva da vida coloque mentira em você, na tua mente, na tua alma, no teu coração. Olha o que diz Zacarias: você é a menina dos olhos de Deus. Você é muito precioso, você é muito importante. Isaías disse: você é honrado e precioso à vista dos meus olhos, diz o Senhor. Nunca esqueça essas palavras. Os momentos da curva são momentos que querem te aproximar de Deus e não se afastar. Segundo, geralmente crescimento sem sofrimento não é possível. Não é possível. Sabe esse negócio de massa muscular sem exercício? Miguel. Você quer emagrecer? Tem que sofrer. Você quer crescer? Hoje me enganaram legal. Hoje comecei boxe. E ontem falaram para mim, olha, boxe, você vai lá, é no seu ritmo. Você faz no seu ritmo. Que mentira mais disparada. Gente, ele começa a pegar e corre. Aí você não pode parar. E lá tem meninas, você não pode ficar feio, né? A menina corre, você não corre. Tem que correr. Né? A menina esmurra, você não esmurra, tem que esmurrar. Aí você faz por vergonha, mas faz. Mas aquele negócio, você vai no seu ritmo, é mentira, no seu ritmo você não cresce. No seu ritmo você acomoda. Aí não, eu vou andar um pouquinho desse jeito. Não, desse jeito não dá, você tem que correr. Né? Devagarzinho não dá. Você não está passeando. Você precisa, né, quebrar as fibras. Você precisa desafiar os seus músculos para que eles possam crescer. Não dá. Não escute ninguém. O povo para te enganar, fala, não, é calma, é tranquilo, no seu ritmo. Mentira! Se você quer crescer, é necessário, é preciso passar por sofrimento. Deus não está indiferente à sua dor e ao seu problema. Ele não desperdiça uma dor. Ele quer que nessa dor você cresça. Ele quer que nessa dor você multiplique. Ele quer que nessa dor você se torne um gigante. Paulo disse, olha, eu entendi que na minha dor o poder de Deus se aperfeiçoa. Que coisa maravilhosa! Paulo dizia, eu não vou desperdiçar a minha dor. Eu creio que nessa dor Deus vai mostrar para o mundo um poder extraordinário. Outro princípio, a graça é a promessa da provisão de Deus. Quando eu não aguento mais, quando eu acho que vou acabar, quando eu acho que vou morrer, se eu estou com Ele, se eu não estou rejeitando a minha dor, Ele me encontra com a graça dEle, me envolve com a misericórdia dEle e eu sou abençoado. Sabe qual é o momento que o jardineiro está mais próximo de uma rosa? Sabe qual é? É quando ele está podando ela. É o momento mais próximo que o jardineiro está próximo de uma rosa,
é quando está podando ele. E a poda, sabe para que serve? Para fortalecer, para embelezar, para crescer mais sadia. Agora tem muita gente que se aproxima da rosa para cheirar. E você fala, que legal, é melhor, né? Alguém chegar perto de mim e me admirar. Mas sabe o que acontece com alguém que não é jardineiro e se aproxima de uma rosa para admirar? O que ele faz logo em seguida? Então ele diz, que bonita essa rosa, como está crescendo bem. Ou ele pega uma tesoura, corta e leva para si. E qual é o destino de uma rosa cortada? A morte. Mas uma rosa podada, ela não morre, ela cresce. Uma rosa podada, ela não morre, ela embeleza. Uma rosa podada, ela não fica naquele momento de crescimento, ela cresce muito mais. Deus está se aproximando de você nesse momento, talvez te podando, e a poda dói para te deixar mais forte, mais bonito, mais cheiroso, mais atraente. Creia no propósito de Deus para tudo. No momento da dor, creia na graça. No momento da dor, creia na providência de Deus. Esteja certo que Deus está providenciando algo melhor para a tua vida. Paulo, a minha graça te basta, não é para você sofrer, mas para que o mundo veja a minha glória em você. Os momentos de dor produzem crescimento dinâmico. Deus deseja te dar mais poder, mais santidade, mais visão, mais frutos, mas precisa você deixar Deus trabalhar na tua vida do jeito dele. Ele quer que você seja o melhor de hoje. Entenda isso. Deus deseja que eu seja melhor de hoje. E para isso é necessário passar por curvas. Para isso é necessário passar por alguns momentos. Toda palmeira pode suportar algumas tempestades na vida, mas ela não dura muito tempo. Toda tempestade, ela passa. Entenda isso, nada é definitivo, mas a presença de Deus na minha vida o é. Nada é para sempre, mas a presença de Deus na minha vida é eterna. Nenhuma curva, nenhuma dificuldade, nenhuma aflição, nenhuma dor, nenhuma circunstância adversa é para sempre, mas o amor, o carinho, a bondade, a benevolência, o poder, a ação de Deus para a minha vida, elas são para sempre. Nesse momento de dor, você pode sacudir os punhos para o céu, você pode ficar exausto, desesperado, se indignar. Todavia, se você aceitar e olhar além da atitude da tua fé, você vai ver a glória de Deus se cumprir na tua vida. Nossa reação na hora dos imprevistos determina o que nós recebemos depois. E a tua reação na hora do imprevisto que determina o que você vai receber. Se você para na curva, você não chega no destino. Se você faz a curva de um jeito errado, você não chega no destino. Se você acelera na curva, você morre. A sua reação, nesse momento, vai determinar aquilo que você vai receber. O normal é, por que, Senhor? Mas o melhor é, para que, Senhor? Vamos aprender a trocar as nossas palavras. Não diga, por que, Senhor, essa curva? Mas diga, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Derrapou na estrada? Calma. Olha para frente. Tenha mais atenção. E siga adiante. É ruim derrapar, não é? Já derrapei algumas vezes por causa de imprudência. Mas graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de continuar a viagem. E não somente na estrada, mas na vida. Quantas pisadas de bola. Errou! Diga, Senhor, me ajuda. Creia nessas palavras nessa noite.
de esperança. Creia nessas palavras nessa noite, de amor, de bem para a tua vida. Qual a sua decisão? Qual a sua atitude? Em que momento você está finalizando essa palavra? Em que momento você está na estrada da sua vida? Será que você está numa curva perigosa? Em vez de reclamar, preste atenção. Aumente o cuidado, porque ela vai te ensinar muito. Paulo e o autor dos Hebreus decidiram crer em Jesus, confiar na sua graça e aceitar o processo da dor como um fator de crescimento. E você? Depois do exercício dói, não dói? É o único jeito de crescer. É o único jeito. Você pode continuar na mesma e nunca vai crescer. Mas se você aceita a sua dor e você entende, ela está produzindo em mim algo de melhor. Ele está produzindo transformação na minha vida. Eu vou me tornar mais forte, eu vou me tornar mais maduro, eu vou me tornar mais responsável, eu vou deixar Deus trabalhar. Você hoje precisa tomar uma decisão. Quero encerrar com um versículo, ainda do apóstolo Paulo, falando aos Romanos. Romanos capítulo 10. Abre aí e vamos encerrar com isso. Romanos 10, versículo 9, 10 e 11. Se confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, tudo o que nele confia jamais será envergonhado. Se você confia em Deus, você não será envergonhado. Como está nessa noite o teu nível de confiança? Que você possa, nesse momento, fechar os teus olhos e abrir o teu coração e dizer: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, deixa eu crescer na vida. Me ajuda a ter posições diferentes dos demais. Quantos meus amigos, quantos parceiros, quanta gente que começou comigo a jornada na igreja, por algum motivo hoje abandonou, por causa de curvas, por causa de imprevistos, por causa de empecilhos. Espírito Santo, que eu não seja assim. Aliás, que eu me torne um ícone do Evangelho, que eu me torne um exemplo, que eu me torne um inspirador, que eu me torne, Senhor, alguém que os outros olhando para mim possam querer me imitar, que eu me torne uma pessoa influente na igreja da maneira certa, que os outros, Pai, não me olhem como mau exemplo, mas como bom exemplo. Pai, eu quero assumir essa responsabilidade. Senhor, eu te oro para a vida de cada meu irmão que veio nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, tem sido fiel, tem sido misericordioso. Pai, obrigado porque essas pessoas que aqui estão, elas venceram muitos desafios que outros não conseguiram vencer. Desafio do cansaço, desafio, Pai, do desânimo. Mas eles vieram, Pai, te buscar. Que eles possam ser recompensados de uma forma tremenda. Espírito Santo, eu abençoo também todos aqueles que estão nos assistindo, Pai, irão nos assistir pela internet.
Que cada vida, Pai, possa ser abençoada por Ti de uma forma extraordinária. Pai, que nós possamos crescer como corpo, como igreja, e possamos viver, Pai, dias extraordinários, não rejeitando nada que o Senhor nos proporciona, mas sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa-nos, nos acompanha, e que semana que vem nós possamos ter, Pai, mais gente aqui, para que juntos possamos crescer e possamos aprender algo de tremendo. Abençoa cada vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Semana que vem nós teremos um pregador, de fora, é de dentro, mas de fora, pregador diferente. Prepara o seu coração, bem honrar, os nossos pregadores. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.